Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus que hoje ouvimos nos ensina que precisamos ser verdadeiros acima de tudo. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra totalmente contrária. Isto seria hipocrisia. E Jesus sempre condenou a hipocrisia. Jesus gosta da verdade, dos corações bons, simples, humildes. E assim nós aprendemos hoje pelo Evangelho. Vamos ouvi-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, ouvir esta palavra é muito bom para todos nós, pois quer nos colocar numa atitude de humildade, de serviço, para poder ajudar sempre os outros e fazer com que as pessoas se tornem felizes perto de nós. O que faziam os fariseus, os mestres da lei, era o contrário. Eles faziam com que carregassem pesados fardos, isto é, a lei dura, seca, mas eles mesmos nada faziam. Por isso nós vemos no Evangelho de hoje que o Senhor descreve na sua crua realidade como os escribas e fariseus se sentaram na cátedra de Moisés, isto é, Jesus diz que eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, isto é, estão na cátedra, porque é da cátedra que se ensina, e eles tinham esta autoridade.
e, preocupados somente consigo próprios, abandonaram os que lhes haviam sido confiados, as pessoas simples, que andavam maltratadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Só tinham um interesse naquilo que faziam: ocupar os primeiros lugares nos banquetes. Usavam franjas longas, queriam somente ser aplaudidos. Eles deveriam ser sal e luz do povo de Israel, mas nada disso conseguiam ser, porque apenas maltratavam o povo. Faziam todas as suas obras, como diz o Senhor, somente para serem vistos pelos homens. Isto é a soberba pessoal, é a busca da vanglória, que tem feito com que eles perdessem a humildade e o espírito de serviço daqueles que querem seguir o Senhor. Eles tinham esse desejo de serem reconhecidos e exaltados pelo povo. Querem ser elogiados como cumpridores do ideal de um verdadeiro judeu. Mas isto não basta. Jesus quer nos ensinar sempre que nós devemos ir além. Eles não colocavam em prática aquilo que ensinavam. E às vezes nós também corremos esse risco. Ensinamos e não praticamos, isto é, hipocrisia. Segundo as palavras de Jesus, colocavam pesados fardos sobre os ombros do povo. Os ensinamentos de Jesus, totalmente opostos a isto, refletiam claramente a compreensão, a simplicidade, a ternura pelos mais humildes. Claro que os fariseus se irritavam com isso e diziam que Jesus estava sempre contra a lei. Já vimos em outras ocasiões que Jesus não se intimida diante dos fariseus. Na verdade, Jesus quer libertar aquele povo de uma ideia de escravidão, devolver-lhes a paz, a alegria e a dignidade. A crítica de Jesus atinge a mentalidade com que os fariseus observavam as leis. Eram como sepulcros caiados. Só queriam ser admirados por todos. O que é um sepulcro caiado? Por fora, bonito, mas por dentro, somente a podridão. É assim que Jesus os via. E a crítica de Jesus partia disto. Nos ensinamentos de Jesus não existe espaço para esses pesados fardos nos ombros dos outros. O que vale é a caridade para com todos. Esse é o amor ensinado pelo Mestre Jesus, que constrói, que estabelece o reino de Deus e que deve fazer com que nós façamos parte disto. Vejam, nossas palavras devem estar em unidade com nossas atitudes. Nós não podemos chamar de mestre. Jesus previne os seus discípulos. Vós, porém, não vos façais chamar mestres. Os fariseus gostavam que os chamassem de mestre. O maior dentre vós seja o vosso servo. E ele mostrou constantemente o caminho. Pois quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? No entanto, eu estou no meio de vós como quem serve. E quem é maior do que Jesus? Então, vejam que todos os ensinamentos de nosso Senhor fazem com que nossas atitudes se transformem. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia, é Ele quem nos mostra como devemos ser. E a sua palavra, revelada a todos, é uma palavra de vida, uma palavra de amor, que não deve fazer com que
escravizemos o outro ou que tiremos a paz e a alegria do outro. Pelo contrário, nossas atitudes devem fazer com que os outros se sintam bem e felizes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.